Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Apesar de integrar o Estado, o Ministério Público surge agora mais do que nunca no Brasil como órgão do povo. O artigo 1º do parágrafo único da Constituição Federal de 1988 determina que todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, indireta ou diretamente, nos termos desta Constituição. Mas o fato é que a classe política esqueceu que foi eleita para servir o povo brasileiro em obediência e respeito à Constituição Federal. No Brasil de hoje, diante de tantas injustiças sociais, corrupção e desmandos, para o brasileiro, a Lava Jato, a Polícia Federal e o Ministério Público representam a busca diária da luta pelo cumprimento e o respeito à Constituição Federal, para, por fim, trazer ao Brasil a dignidade, a estabilidade, a justiça social do cidadão brasileiro. O Ministério Público de São Paulo tem enfrentado e combatido em prol da sociedade, buscando punir igualmente a corrupção e as ações equivocadas que ferem a Constituição, trazendo respeito, dignidade ao povo paulista. Nos últimos meses, o MPSP impulsionou a abertura de 85 mil vagas na rede municipal de educação. Conseguiu, via judicial, várias operações cirúrgicas a doentes e ajuizou a ação contra o secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Questionou a atuação da Prefeitura de São Paulo na região da Cracolândia. Conseguiu remédios para enfermos, buscou dignidade a idosos e fez respeito à lei quando o orçamento público é assaltado. Hoje, nos nossos estúdios, o Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento do Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Natural de São Paulo, procurador de Justiça, é formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professor de Direito Penal, ele ingressou no Ministério Público de São Paulo em 1986, tendo dirigido a Fundação Casa entre 2003 e 2004. Desde 2016, responde pela Subprocuradoria-Geral da Justiça de Planejamento, cuja principal função é preparar a instituição do ponto de vista estratégico, responsável pelo programa de modernização do Ministério Público Paulista. Você está aqui no Questão de Justiça, né? E, como sempre, nesses longos 26 anos, a gente trazendo o que é possível em direitos e deveres do cidadão. E aqui ao meu lado, para fazer o programa com a gente, né, também há uns 10 anos, o doutor Alice Gonçalves Júnior, já participando do Questão, né, presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB e vice-presidente da Casa aqui. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Siglione, mais uma vez, uma honra estar aqui no seu programa, principalmente na companhia do Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, ilustre procurador de justiça, que muito faz, como o doutor Ismânio, pelo Ministério Público, pela cidadania, pela população de São Paulo. Doutor Paulo, é uma honra estar aqui com o senhor. Vendo o seu currículo, percebe-se que o senhor tem contato com as mazelas que a população passa. E o MP, com certeza, junto a, como eu comentei no começo, a Polícia Federal e toda essa operação ligada à magistratura da Lava Jato, faz o brasileiro ter orgulho, né? Principalmente quando a gente ali vai olhando pela página do site do MP. Quero até citar a participação do Cláudio, né, que é o nosso jornalista que está comandando a parte de notícia ali, ver tantas ações, doutor, que contribuem para o cidadão do Estado aí, carente. Queria agradecer a sua visita aqui. Eu agradeço muito e, na verdade, não faço agradecimento pessoal, faço agradecimento em nome do Ministério Público, porque, na verdade, esse espaço que está sendo aberto é para que o Ministério Público de São Paulo possa contar algo a respeito das suas ações e, na verdade, é sempre uma obrigação, uma verdadeira prestação de contas do que tem sido feito no Ministério Público. Desde logo, se me permite, quando o doutor Ismânio assumiu em abril do ano passado,
ele nos incumbiu, diante de um momento de crise, de procurar, junto com outros colegas, encontrar uma maneira de que, com pouco dinheiro e bastante criatividade, se buscar fazer com que o Ministério Público permaneça funcionando cada vez mais naquelas ações do dia a dia, né? Dando a estrutura necessária para que os promotores que estão diariamente ali na linha de frente possam exercer as atribuições constitucionais em prol do cidadão, né? Ao mesmo tempo, como você falou, o Ministério Público ele tem, de fato, experimentado um momento de respeito muito grande na sociedade, mas, sem dúvida nenhuma, isso aumenta a nossa responsabilidade. E, por conta disso, nós temos que ser cada vez mais atentos com o gasto do dinheiro público, com a necessidade de implementação de alternativas que visem melhorar as nossas ações. Só para deixar quem nos assiste na televisão assim um pouco, cada um tem uma pasta que toma conta, né? Eu queria que o senhor colocasse como é que funciona a Subprocuradoria-Geral de Planejamento Institucional do Ministério Público. Essa subprocuradoria foi criada agora com a gestão do Dr. Ismânio e ela tem basicamente a função de integrar os vários órgãos da instituição e, a partir daí, também propor que esses órgãos se conversem. O que acontece no Ministério Público não é privilégio só nosso. Eu acho que é algo que acontece no Brasil inteiro. As pessoas não têm o hábito de trabalhar em rede. As pessoas que estão na sala ao lado exercem ali as suas atribuições sem dividir isso com as outras pessoas. O Ministério Público de São Paulo, ele está cada vez mais se inserindo dentro das políticas do Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão nacional de controle, fiscalização administrativa e financeira. E esse Conselho Nacional estabelece uma série de normas, requisitos e resoluções. E dentre essas resoluções, recentemente se editou uma que obriga todos os ramos de Ministério Público dos estados a agirem através do planejamento estratégico. Na verdade, é muito simples. Planejamento estratégico e recurso orçamentário. Ou seja, somente aquelas ações que estiverem integradas dentro da missão estabelecida pela instituição vão receber o recurso necessário nos estados para a sua implementação. Isso obriga com que se busque o aperfeiçoamento das ideias, o aperfeiçoamento dos projetos, né? Que se verifique sempre, olha, isso vai chegar aonde, né? Qual vai ser o benefício social desse tipo de ação, já que, como o dinheiro é curto, administrar e escolher prioridade. E quando se faz isso de maneira estratégica, fica melhor. Então, basicamente, a nossa procuradoria tem por missão essa atividade e não se faz isso sem buscar, através da modernização, recursos tecnológicos, né? Então, o Ministério Público hoje, ele está licitando agora a solução em nuvem, né, para que nós não tenhamos problema nas ações do dia a dia. Só para você ter uma ideia, recentemente houve esse ataque mundial de hackers, né, de computadores. Graças a Deus, somente 55 computadores de Rio Preto que foram afetados, mas computadores esses onde muitos colegas perderam seus dados, né? Então, a solução em nuvem resolve esse tipo de ação, mas o Ministério Público, nesse mesmo episódio, mostrou que é capaz de suportar uma ação dessa, já que nós temos mais de 10 mil máquinas em funcionamento e uma série de instrumentos, né? Nós temos também buscado, junto ao governo federal, ao Tribunal Regional da 4ª Região, uma ferramenta que chama SEI, Sistema Eletrônico de Informação, né? Que, na verdade, é menos solução de TI, mais solução de negócio. É uma solução que permite com que as pessoas, obrigatoriamente, revejam o fluxo das suas ações, passem a olhar o que fazem no dia a dia e falar, é assim mesmo? Se for, vamos colocar nessa plataforma. Essa plataforma, ela acaba com o papel, né? Uma solução que já é usada no Ministério da Justiça, Planejamento, Turismo, Tribunal Regional Federal da 4ª, eu acho que da 2ª Região também, e agora chegou ao Ministério Público e desde ontem nós já estamos aí experimentando os benefícios dessa ferramenta, né? Isso permite adequar melhor os nossos recursos humanos, os nossos recursos materiais. Fomos buscar uma solução sem gastar dinheiro, porque não adianta você inventar a roda, né? O que existe e funciona bem, nós fomos buscar e agora o Ministério Público vai economizar cerca de 140 mil
processos, expedientes, primeiro na atividade meio por ano, mas também vai afetar o dia a dia dos promotores de justiça, que serão melhor afetados com algo que é imprescindível e o doutor Arley sabe muito bem, porque o senhor é usuário do ESAGE, né? Sim. Então, nós sofremos como os advogados e os defensores as limitações desse sistema que o Tribunal de Justiça se utiliza. Não é uma crítica que eu estou fazendo, é uma constatação da realidade. Isso nos obriga a cada um buscar uma solução própria, né? Um próprio processo digital. Isso se tornou possível porque, recentemente, o Conselho Nacional de Justiça determinou, por resolução, a chamada interoperabilidade, ou seja, o sistema que a Ordem dos Advogados criar para soluções de vocês terá que ter o barreamento com o Tribunal de Justiça obrigatoriamente. O que nós criarmos terá que conversar com o Ministério Público. O problema é conversa, né, doutor? Hoje os sistemas não se conversam. E é um retrabalho muito grande e nós nos atrasamos aí na atenção ao cidadão, né, que precisa dos nossos serviços. Então, em suma, é um esforço que vale a pena, porque isso faz com que o suporte aos promotores permita com que eles possam exercer de maneira mais tranquila, né? Isso além dos novos servidores, estagiários, capacitação dos nossos servidores, né? O Brasil deveria adotar uma coisa que é todo mundo da área jurídica usar o mesmo sistema. Exatamente. Então, nós deveríamos ter um sistema, Siglione, onde todos os tribunais estaduais e federais tivessem um sistema só, onde o Judiciário, o Ministério Público, a OAB, a Defensoria, também usasse o mesmo sistema, e as polícias também, Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e as guardas municipais, tudo com um sistema que conversasse entre si. Porque hoje nós temos, cada um compra o seu sistema e um não fala com o outro. Compartilha. E aí não funciona nada, né? É a mesma situação que eu costumo sempre falar, nós estamos no século XXI, e uma viatura da Polícia Civil não fala com a viatura da Polícia Militar. Eles podem estar trocando tiro na mesma ocorrência e não consegue um falar com o outro. É um absurdo, né? Foi muito discutido e é constantemente discutido essa questão da autonomia dos poderes, né? Seria do judiciário, enfim, né? Sim. Porque também não dá para ficar passando o pires na mão ali no orçamento público. Quem sabe o lugar que está trabalhando. Eu penso que justiça, Siglione, ele é tão importante quanto saúde pública, então deveria ter a verba carimbada também para os órgãos de justiça, né? Para o judiciário, para o MP, já tirado diretamente do orçamento um percentual, para que não tenha essa questão de você ter que negociar, às vezes, como é o caso do Ministério Público, com o Executivo, que ele tem que fiscalizar e processar muitas vezes. Fica uma situação complicada, né? Doutor, eu estive lá com o doutor Paulo, ele falava exatamente, a gente conversou até com o doutor Ismani a última vez. Só para repetir para quem está em casa ou quem está na rede social, quanto é que esse sistema economizou? Porque parece que no Conselho Federal já economizou milhares de Esse reais. sistema, se nós fôssemos comprar ou encomendar, licitar, ele custaria em média 29 milhões de reais. Nossa, então, nós deixamos de gastar 29 milhões e ainda ele permite, a cada ano, a redução de 140 mil expedientes, que tem vários papéis ali dentro e uma rapidez muito grande, porque hoje uma pessoa pega o processo aqui, leva na outra mesa, e isso é feito tudo eletronicamente. A ideia foi muito interessante do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e também o mérito disso foi se espalhar por quase todos os órgãos do governo brasileiro, como virou política nacional. Para 140 mil mês? Ano para o Ministério Público. Né? 140 mil expedientes. Né? É muita coisa. É muita coisa, porque não sei como valorar um expediente, mas tem expediente pequeno e tem expediente enorme de tamanho. E o tempo, né? No remanejamento dos recursos humanos, que isso nos ajuda muito. Né? Então, isso é feito com pouco investimento. Ontem ainda o doutor Ismânio assinou com o Defensor Público Geral, o doutor Davi, um convênio, porque nós temos buscado em outros órgãos, né, aquilo que dá certo. E é um sistema de RH que vai servir para o nosso núcleo de estágio e para outros sistemas, que custaria 7 milhões, nos veio gratuitamente
E, em contrapartida, o Ministério Público cede à Defensoria Pública a possibilidade de usar o Wi-Fi que nós usamos em algumas salas de audiência. Nossa. Né? Agora, é importante dizer, e aqui eu acho que a gente pode falar claramente, que isso é uma mudança de cultura, de comportamento, como o senhor falou, polícia militar e a polícia civil, sistemas diferentes, né? E muita gente vê o Ministério Público se contrapondo à Ordem dos Advogados ou se contrapondo à Defensoria Pública, sendo que todos nós fazemos parte de um sistema de justiça, né? Sim. Então, qualquer ação dessa natureza repercute muito bem entre os pares. Mas mesmo assim nós somos criticados por alguns colegas, né? Mas defensor público vai usar o nosso sistema. Aí tivemos que provar que esse sistema é seguro, que faríamos desta forma mesmo. Nesse ponto, o Procurador-Geral ele tem uma visão muito conciliadora, né? E ele falou, nós vamos fazer com quem for, porque isso é para o bem do Ministério Público e as pessoas precisam começar a trabalhar em equipe, né? A briga no papel, ou agora na internet. Não é mais... Na realidade, não existe uma briga, né? Nós fazemos um debate de ideias, cada um dentro da sua competência no procedimento ou no processo, né? Na realidade, o nosso inimigo é comum, né? Exato. É o bandido que tem que responder pelos seus atos praticados, né? Eu estava vendo algumas coisas aqui, eu acho interessante ver, porque tudo que a gente reclama no Brasil é a questão orçamentária, né? Porque o orçamento... tiraram isso do orçamento, o orçamento não dá, não chegou lá a verba pública e tal. E aí eu estava lendo aqui alguns dados que foram passados, aqui você tem 2 mil novos computadores. Olha, a gente está vivendo crise, né? Onde diz que os poderes não estão tendo dinheiro para manusear em nada. Não tem como fazer política pública com o orçamento que tem. Aí você pega o Ministério Público, que está economizando aí milhões no final da reta, agilizando a justiça. Isso aí poderia, doutor, não poderia ser implementado em tudo? Porque, olha só, falando com o presidente do Tribunal de Justiça, o doutor Paulo Dimas, é ainda muito claro que cada comarca, cada tribunal não conversa na mesma linguagem. Isso. Sim. Como que a gente está num mundo desse, de era globalizada, o segundo maior país do mundo com aparelho celular e os tribunais não conversam? Eu penso que o grande problema que nós temos de verba com relação ao orçamento é o buraco negro do legislativo. Mas você vê, esse é o grande eles problema, fazem. porque eles aumentam, eles mesmos se aumentam. Então fica complicado. Cada hora é um benefício a mais, cada hora, e só cresce, né? Olha outra Isso coisa é difícil de segurar, né? A magistratura, desculpa, até quero Não, fica à ressaltar vontade. algumas coisas. Por exemplo, a magistratura, estou vendo aqui, ó, que esse CSMP, né? É o sistema, né? CIS-MP. CIS-MP, 2 mil novos computadores. Aí eu vi aqui outra coisa. Por exemplo, a magistratura reclama porque eles andam com notebook. E aqui eles conseguem, inclusive, colocar os notebooks na mão dos procuradores também. Tem isso também? Nós agora estamos adotando também como uma das soluções o Docking Station, né? Que é uma ferramenta de mobilidade de internet. É um notebook como esse daqui, que ele fica acoplado numa barra, né? E que podem acoplar várias telas, e o promotor leva para a audiência, leva para sua casa, retorna aí o computador. Está então, online. Está online e ele está configurado com tudo aquilo que nós temos. Então está melhor que o em magistrado, termos de- doutor. Essa foi uma opção que nós tivemos assim, foi feita uma pesquisa antes e nós entendemos que os promotores estavam querendo, dos desejos era essa mobilidade, né? E ele acompanha, inclusive, quando entrega com o promotor, um 4G, né? Onde não tem internet, para que ele possa consultar os processos digitais. Então, nós estamos muito satisfeitos com isso e avançando. Quando eu falo em Wi-Fi em salas de audiência, né? Assim, a Ordem, o Judiciário, o MP deveriam compartilhar melhor esses instrumentos, né? Mas tudo é um processo cultural Verdade. que vai avançando, né? Vocês falaram aí de orçamento, e se me permite, assim... Por favor, o senhor tem experiência na questão até da casa de acolhimento, O né? senhor falou muito bem, né? A nossa questão orçamentária, o nosso orçamento é elaborado internamente. Nós fazemos a proposta orçamentária que é encaminhada primeiro para o nosso órgão especial, que são 40 procuradores de justiça que aprovam esse orçamento e aí vai para o executivo. E a partir daí no executivo, aquela discussão toda, sempre acaba se fazendo um ajuste, né? Sim. Nesse orçamento e tem aquela conversa. O doutor Ismânio, ele trata essa questão orçamentária e trata de maneira muito altiva e correta.
Primeiro que nós fazemos um orçamento adequado às necessidades do Ministério Público e ele conseguiu comprovar que nós, nas nossas ações do dia a dia, retornamos esse orçamento 2 ou 3 vezes. Né? Apenas num acordo do Deutsche Bank vieram 64 milhões, a previsão de 1 bilhão em recuperação desses casos, até do Maluf, em outras situações, situações que não podem ser mensuradas em dano ao meio ambiente, né? Na judicialização da saúde, que nós estamos contribuindo para evitar a judicialização da saúde. Você relacionou aqui várias questões de creche, de remédios, e eu acrescento sonegadores. Logo que ele assumiu no primeiro mês, em contato com a Secretaria da Fazenda e o governo, pegaram cerca de 300 milhões dos maiores sonegadores de São Paulo. Fraudes estruturadas. Né? Fraudes tão estruturadas pela sonegação que até o GAECO participou disso. Então, se montou um grupo no Ministério Público, com o Executivo, com a Fazenda. O simples encaminhamento de um documento com a chancela do GAECO, do Ministério Público, já fez com que esse dinheiro retornasse imediatamente como pagamento desses valores. E essa ação continua. Né? Então, nós estamos procurando agir sozinho, não dá mais. Não dá para ficar trocando papel, né? Tem que se buscar os órgãos, aquelas ações mais pedagógicas. Essa é uma ação pedagógica. Né? Começar por cima de... Doutor Paulo, o senhor citou bem, porque assim, na última vez, o doutor Ismânio, nós conversamos isso. Naquela época já eram 20 ou 22 milhões, eu não me lembro qual era mais ou menos esse retorno, mas quanto é que... isso já tem uns 2 meses, 3 meses. Eu vi várias operações agora no site. Quanto que já se voltou aos cofres públicos aí que o senhor... Já se pagou várias vezes o valor que o Ministério Público gasta. Do ano passado para cá, com certeza, cerca de 1 bilhão. 1 bilhão. Mas o doutor Ismânio está concluindo um levantamento com todas as áreas, porque ele diz o seguinte: nós não somos órgão arrecadador. Né? Eu citei como um exemplo de que a ação do Ministério Público, ela se paga. Então, às vezes, as pessoas podem falar, mas os críticos, às vezes, muitas vezes, não, o orçamento do Ministério Público é de 2 bilhões e 300 milhões, é para pessoal. Lógico, nós somos prestadores de serviço, temos uma parte maior na questão de pessoal, mas o investimento na tecnologia tem sido muito forte para que nós possamos aí fazer valer. Então, o doutor Ismânio determinou um levantamento onde a gente verifique até na ação em relação ao idoso, à criança, ao adolescente, à população de rua, à saúde, quanto que se fosse dimensionado em termos de dinheiro, isso repercutiria. É uma coisa absurda. Prevenção o senhor está fazendo, a recuperação e a prevenção. E a prevenção. Só a parte do dinheiro da questão do patrimônio público já dá 1,5 orçamento. Né? Ainda mais essa outra que tem sido feito o levantamento. Então, ele constantemente divide isso com o governador do Estado, né, que tem interesse de saber o ralo também, né, das coisas que... O pessoal critica muito essa questão salarial de promotor, de juiz, da forma como a mídia às vezes trata isso, Siglione, parece que eles estão falando de um padeiro, não é. O promotor de justiça, um procurador, ele tem uma qualificação específica, são anos para formar carreira, para ter a experiência que tem, para atuar nos casos que atua. Isso não é uma coisa simples, né? Não é uma pessoa inexperiente, despreparada, que ganha bem. Da forma que às vezes se coloca, parece que a pessoa que está sentada lá trabalhando está lá sendo beneficiado por aquele salário. Não é isso. Presta um serviço relevante, tem qualificação técnica, que é cara para construir, leva anos para se construir, um currículo como o do doutor, por exemplo. Né? Então, é óbvio que tem que ser remunerado adequadamente. Doutor Alice, uma coisa engraçada, quer dizer, tudo no Brasil, quando você fala em prestação de serviço pública, é relacionado com a questão salarial, quanto que se trabalha e tal. Mas essa volta que o senhor está falando, está voltando para os cofres públicos, aquilo que a gente não viu, estava escoando, e no orçamento de 1 bilhão, né, 2 bilhões e 300, né, que deu esse ano, que é menor do que o de 2015, se não me engano, é um pouco menor até, porque caiu todo o orçamento. Se comparado ao orçamento sei lá, da segurança pública, com todo respeito ao TJ, é ínfimo, né? Estamos falando de um sistema que está voltando dinheiro
para os cofres e é muito pequeno. Nenhuma secretaria tem um orçamento desse. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece como limite que o Ministério Público pode gastar até 2% da receita corrente líquida em pessoal. Nós estamos gastando 1,33%. Né? Então, ainda que se pudesse chegar a 2%, é uma gestão bem pé no chão, né? Bem dentro da razoabilidade, não existe nada fora de decisões do Supremo Tribunal Federal, de normativas do Conselho Nacional, né? Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso. É natural que num país onde a gente vive um momento desse daqui, as pessoas se comparam, fazem críticas, às vezes até aquele que é objeto de uma ação do Ministério Público encontra nisso um reforço maior para desviar o assunto, né? Mas São a crítica coisas... precisa ter fundamento, Exatamente, né, doutor? precisa Saber o que está falando. Pode fazer comparações esdrúxulas, como a gente vê por aí, né? Eu queria, é claro que quero apontar para você que está em casa para frisar bastante isso para depois. Esse sistema novo, que é o SEI, é um sistema que o senhor integrou com o Ministério Público, Conselho Federal do Ministério Público. Está economizando. Só para frisar bem em casa, doutor, para a gente pontuar, porque eu quero entrar em outros assuntos também. Sim. Não sei quanto ainda tem. Dá uma olhada, nesse tempo antes do intervalo para a gente. Mas, doutor, como é que o senhor se sente? Agora, uma questão mais pessoal, né? Trabalhando numa instituição que hoje tem braços estendidos na questão de cidadania, que é uma das principais, hoje está voltando para o brasileiro o direito a, vamos dizer assim, a ter dignidade. Né? Como é que está essa relação? Porque a gente vê os outros poderes, é claro, político, né? Colocar assim, outros poderes, os políticos hoje não interessados em que essas ações fiquem de forma, vamos dizer assim, que não tem autonomia para isso. Como é que é trabalhar com isso hoje, doutor? Veja, nós temos que preservar um legado, né? Um legado que nos foi dado com a Constituição de 88, o trabalho de muitas pessoas que foram construir o perfil constitucional do Ministério Público. Até algumas pessoas que participaram daquela época brincam, doutor, brincam que nem o próprio Constituinte estava imaginando o que eles estavam aprovando em relação ao capítulo do Ministério Público na questão da defesa do Estado Democrático, né, como está no artigo 127. A partir daí, né, e antes a Lei da Ação Civil Pública, várias outras leis que vieram, e obrigaram o Ministério Público a ter que correr atrás de um prejuízo de estrutura material, de estrutura pessoal, para você se adequar ao exercício dessa função, porque muitas vezes frustrava a expectativa do cidadão, né? Mas, nacionalmente, principalmente com a questão do consumidor, há uns anos atrás, com a ação civil pública, o Ministério Público passou, nas questões ambientais, a ser mais conhecido pelo êxito disso, né? É evidente que isso nos deixa muito satisfeitos e honrados de integrar uma instituição dessa daí. Mas como toda instituição, infelizmente, às vezes existem um ou outro abuso que vem prejudicar todo o esforço coletivo, né? Então, o que eu posso afirmar para todo mundo é que os êxitos coletivos, os êxitos de afirmação de cidadania são infinitamente superiores a qualquer equívoco humano que as pessoas, às vezes, no exagero, possam praticar. São questões pontuais. Nós temos uma corregedoria forte, nós temos um órgão especial forte que, internamente mesmo, visa corrigir qualquer tipo de excesso dessa natureza. Mas, como eu falei no começo, né, tudo isso aumenta a responsabilidade cada vez mais. A questão de 2, 3 anos atrás, quando se discutia a PEC 37, né, aquela que tirava poderes de investigação do Ministério Público, a sociedade, numa passeata, abraçou o prédio da Riachuelo do Ministério Público. Foi algo muito emocionante. A população se deu as mãos e abraçou aquele prédio, né? Mas é a população que, se nós não tivermos responsabilidade, desabraça do mesmo jeito, né? Então, a partir daquele instante, aquilo nos deu um discurso realmente de atenção à nossa responsabilidade, à nossa finalidade. E essa percepção é muito forte por parte do nosso atual Procurador-Geral, que tem lembrado esse episódio para todos os colegas, principalmente das suas viagens no interior. Né? Dizendo o seguinte, nós temos que ter firmeza, discrição, respeito e atenção à lei.
Doutor Paulo, vou pedir licença ao senhor, porque eu quero voltar agora com assuntos mais picantes. Vou pedir um intervalo para a gente dar uma olhadinha no trabalho do Médicos Sem Fronteiras e já volto aqui com o senhor para conversar. Intervalinho rápido aí. A gente continua, tá na internet. Tá? Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is night alone. If you feel like letting go. When you think you've had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Well, everybody hurts. Sometimes everybody cries. And everybody hurts. Hold on. Hold on. You are not alone. Sometimes everybody hurts. Sometimes, so hold on. Hold on. Hold on. Hold on. De Justiça, né, hoje recebendo o Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio de Oliveira e Costa. Né? Com muita honra, evidente, porque ter ao lado, né, OAB do lado direito aqui, está presente. Faço esse convite. A casa é sua, viu, doutor Paulo? Claro. E o MP faz, para o meu trabalho de jornalista, me sentir mais seguro que as instituições funcionam no país, mesmo que sejam algumas organizações, no mesmo momento tão difícil que a gente vive, doutor Paulo. Claro. Mas eu queria, está no ponto já? Eu queria agora falar de assuntos mais, o dia a dia seu, Sim. né? Que para a população terminam ficando mais difíceis de entender e polêmicos até. Um deles foi a questão, com respeito à Prefeitura do município de São Paulo, mas a ação da Cracolândia, que é um mal de saúde que a gente aí tem há anos com esse problema. Eu queria passar o vídeo antes, aí depois tecer uns comentários com o senhor. Já podemos passar? Então vamos lá. A prefeitura salta no meio, não é parte da ação, não é nada na ação, e faz um pedido contra o objeto da nossa ação. Contra o autor. Ela não é parte, ela não é nada. E faz um pedido lá dentro. Então, há uma questão processual que me parece insuperável. Mas, além disso, como os colegas posteriormente vão melhor esmiuçar, se trata de um pedido genérico, se fala simplesmente em levar pessoas que vagam pelas ruas até mano militar, a força, até um local em que existem médicos e as pessoas ali serão avaliadas pelo médico. Isso afronta a lei antimanicomial. Isso vai contra qualquer princípio estabelecido na lei de 2001. Então, esta é a primeira questão que nós vamos tratar aqui. Depois dessa manifestação, foi uma coletiva de imprensa, o desembargador Borelli Tomás confirmou a cassação da decisão da semana passada, que havia permitido à Prefeitura do município de São Paulo fazer uma busca e apreensão dos usuários da Cracolândia. Né? A decisão aí foi após o recurso do MP de São Paulo ter aí feito, e da Defensoria Pública. Doutor, aqui primeiro, que eu não falei, a gente não conseguiu colocar o GC, quem eram as pessoas que estavam à mesa lá, você lembra?
Essa foi a entrevista coletiva, né? Essa palavra foi do promotor de justiça, doutor Arthur Pinto Filho, do Direitos Humanos. Está com o doutor Valério, o doutor Eduardo, doutora Luciana Bergamo, e desculpa se eu não recordo de mais alguém, que são pessoas extremamente responsáveis, extremamente vocacionadas na preocupação com a preservação dos direitos humanos, né? Antes desta entrevista coletiva, logo no início da gestão do prefeito Dória, ele esteve conversando com o doutor Ismânio, e a partir daí foram feitas algumas reuniões para tratar da questão envolvendo a Cracolândia. O projeto Redenção, desculpa interferir. E que isso não estava andando, então tinha um compromisso aí entre vários profissionais, inclusive psicólogos, médicos e tal. Como é que isso se deu, então? Isso estava andando, eu cheguei a participar de 2 reuniões, inclusive uma reunião muito, muito grande, com a presença destes promotores de justiça de direitos humanos e que até elogiavam a ação da prefeitura naquele momento, porque uma das poucas vezes que se consegue estabelecer um protocolo de atuação, né? Procedimentos bem ajustados na área da saúde, assistência social, como seria a Guarda Civil Metropolitana nesse evento, a atuação da Polícia Militar, estava tudo muito amarradinho, a parte de habitação e urbanismo na questão da demolição dos imóveis, e nós saímos daquela reunião com a percepção efetivamente de que, de fato, né, se avançou muito. Inclusive o próprio doutor Arthur elogiou muito aquela atuação, sim, criticou as anteriores e elogiou aquela ação, porque ele viu um espírito ali de conversa de conjunto. Passado um tempo, no momento dessa execução, alguma coisa saiu errada e eu aqui não posso dizer o que foi, porque eu não tinha conhecimento e não acompanhava a operação. Aqui eu só faço um parênteses para dizer o seguinte: eu, pela experiência que eu tive em áreas sociais, inclusive exerci como secretário da Assistência Social por 1 ano em São Paulo, essa questão do morador de rua, do viciado em crack, é questão que tem que ser discutida abaixo dos palanques e acima dos partidos. As pessoas têm que ter muita percepção disso, porque senão não se avança para lugar algum nessa questão. Tem as questões naturais ideológicas da saúde, da assistência social, de como que tem que ser feitas as abordagens, mas algo já se conseguiu, que foi sentar todo mundo na mesa, todo mundo discutir e todo mundo tentar avançar. Só que com esse episódio aí que acabou, vamos dizer, gerando uma fissura nesse projeto conjunto, né? Aí vieram ações judiciais, mas eu tenho certeza que a responsabilidade daquelas pessoas que estão participando disso, principalmente dos colegas promotores de justiça, vai se retomar um diálogo, já que o que é mais importante que isso são aquelas pessoas que dia a dia podem morrer, daquela mãe que carrega no ventre uma criança que pode nascer com alguma sequela por conta desse tipo de situação. Evidente que foram muito feias as imagens na questão da demolição, evidente que a ação da polícia pode ser questionada, que a Guarda Civil tem uma atribuição A ou B. Mas os homens de responsabilidade, e até ontem conversava com o doutor Ismânio sobre isso, né? É hora de tirar a tampa da panela de pressão, deixar sair isso daqui e resolver, voltar ao diálogo e resolver rapidamente essa questão. O doutor cuidou também, o doutor Paulo, nós estamos contando, o senhor cuidou de uma da FEBEM também, e teriam que ter pessoas, não estou fazendo crítica, mas que tivessem essa qualidade de entendimento do assunto específico, né? Lidar com aquilo, doutor Paulo, eu vi ali um depoimento de uma senhora, não estou fazendo crítica, não é isso. Eu podia fazer uma observação com relação à operação policial? Por favor, você entende bem desse. Eu sei o que aconteceu. Eu sabia da operação policial, ela ocorreu no final de semana, quando teve a virada cultural, isso foi proposital. Desde a segunda-feira anterior eu já sabia dessa operação, estava acompanhando o que estava acontecendo. O que aconteceu, resumidamente, doutor, foi o seguinte: quando houve aquele sequestro daquele socorrista, e esse socorrista foi morto dentro da Cracolândia e o corpo dele foi exposto, foi. O que aconteceu? A polícia, ao investigar esta situação, descobriu que existia um comando do PCC dentro da Cracolândia,
que aquele rapaz foi morto em razão de um julgamento que foi feito pelo Tribunal do Crime e que existia uma articulação do PCC naquela região a formar uma base sólida do PCC ali. Então a polícia teve que agir imediatamente para dissolver essa célula do PCC no centro ali, no meio de inúmeros órgãos públicos. Essa foi a motivação da operação. Né? E isso Não foi truculenta, né? No aspecto, acho que não foi. A operação policial, ela fez o que tinha que fazer. Ela entrou, pelo que né? parece, ela entrou, depois foi a própria, a gente estava comentando lá fora, depois a Guarda Civil Metropolitana. E aí tem aquela questão do que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. O que é interessante, assim, cada um no exercício da sua atribuição típica, né? Então, aquelas imagens da feira a céu aberto, dessa questão do corpo, lógico que levou a Polícia Militar a fazer as suas avaliações, o governo, quanto ao momento e quanto à necessidade daquilo. Né? A Polícia Civil que foi a que fez, a militar participou, mas a operação foi da Polícia Civil. Mas ali, como tem pessoas de todas as... em todas as situações, eu vou citar só um exemplo. Quando eu estava na assistência social, eu ouvia dizer o seguinte: uma criança de 14 anos de idade que passe uma semana na Praça da Sé, é necessário o trabalho de um ano de uma equipe multidisciplinar para fazer o retorno. Né? Sim, é exige-se no tratamento dessas pessoas um investimento muito grande. E isso, por mais que seja avaliado, foge do controle em relação a essas questões. Ali são refugiados da própria casa, refugiados do trabalho, refugiados da justiça. As pessoas estão num ambiente que acabam com a droga nesse ponto. Aí se pergunta, querem atendimento, não querem atendimento? Eu, na minha posição, eu não falo pelo Ministério Público, falo quando eu estava na assistência social. Eu tive a oportunidade de ingressar com uma medida judicial no recorte da criança e do adolescente. Então, toda criança e o adolescente que estivesse na rua numa situação dessa, nós tínhamos avaliado a equipe de saúde e de assistência social a possibilidade de tirar. Por quê? Porque era criança. Então, além do comprometimento da saúde, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, na prioridade absoluta desses direitos, permitia fazer esse tipo de coisa. Sim. Com relação ao adulto, essa questão já se torna um pouco mais complexa, talvez pela generalidade do pedido né, que foi feito. É possível, eu acreditava que as equipes de assistência social e de saúde tivessem aí, vamos dizer, mapeado já quem são aquelas pessoas mais comprometidas nisso e se iniciar por essas pessoas. Mas assim, eu sou um otimista, né? Eu vejo assim, são várias operações já que lidam como ser humano, que tiveram as suas falhas, essas falhas estão sendo apuradas, mas que essas falhas e que essa apuração e que a discussão política não afaste o êxito e a necessidade das pessoas incumbidas da responsabilidade de se sentar à mesa e tentar resolver de novo esse problema. Né? Porque eu penso que o programa, o projeto da Prefeitura, ele não vai se alterar. Houve um hiato em razão da necessidade premente dessa operação, não dava para deixar ficar uma situação dessa, né? Que afronta tudo que você possa imaginar, e agora segue o rumo normal, né? Volta a todas as entidades se conversarem e a fazer a tentativa de resolver a questão que não é policial, é questão social e de saúde pública, né? Mas muito complexa. Sim, demais. Eu acredito que se avance, mas ela é Doutor, muito complexa. a questão policial é simples. É prender o traficante e a sequência normal do processo penal, da prisão, da condenação. Isso é simples de fazer. O grande problema da Cracolândia é realmente resolver a questão social e a questão de saúde pública. Salvar as vidas que estão lá. Esse é o maior problema. O criminal é simples. Você cometeu o crime, você vai preso. E pronto, acabou. Eu acho importante essa discussão, inclusive tendo né, esses dois lados, e o lado do senhor até usar um pouco esse lado que o senhor esteve em frente à Fundação Casa, né? Para... Que é outro problemão também. Problemão, sério. Mas para entender, sabe, eu ia até comentar antes da gente entrar no assunto da questão da polícia, que é importante, porque eles lá estão realizando o trabalho deles.
Mas dizer o seguinte, quem convive com aquilo, doutor, a gente estava conversando lá fora, né? E sabe muito bem que você tem um ente que está lá dentro. E tem mães ali, eu vi até um depoimento de uma mãe dizendo o seguinte, olha, eu venho aqui porque eu estou tentando achar meu filho há 2 semanas. Isso, Porque o único lugar que eu tenho é que... Isso é o depoimento dela. No lugar que eu tenho esse comerciante que está aqui, que eu deixo as roupas com ele. É a referência. É referência. Ele volta lá, o filho volta lá para trazer. A vontade que eu tenho é tirar meu filho daqui. Só que ele não sai desse jeito. O importante é saber o que o senhor citou agora. Cada caso é um caso. E o custo parece que de uma pessoa para recuperação é R$4.000 mês. Como, doutor, que não dá para simplificar isso, né? É difícil mesmo. É difícil porque, assim, é restabelecimento de laço, né? O exemplo dessa mãe, eu vi também a reportagem, muito impressionante, mas ali é mais. Ela sabia que o filho estava lá e com o tempo vai se estabelecendo de uma maneira que ela tinha esperança de tirar, né? Quando ocorre esse ato, né, e se espalha essa questão, há um retrocesso, né? Mas eu confio muito que isso vai se retomar em termos de corrigir essas questões. Vai apurar a responsabilidade de quem foi, vai apurar os excessos, vão ser tratados da maneira como tem que ser aqueles excessos. Eu soube também que parece que a demolição dos prédios estava autorizada até por sugestão do GAECO, que fazia a operação lá, da Promotoria da Habitação e Urbanismo, mas houve equívoco na avaliação no momento da execução. A execução da ordem talvez foi equivocada, não se verificou se tinha gente. Mas não ajuda em nada, eu posso dizer, não sou que é uma pessoa extremamente conciliadora, eu como representante do Ministério Público, eu acho que nós temos que ter uma atitude muito firme em relação à abordagem, sim, daquelas pessoas que necessitam da internação compulsória, a involuntária. Mas, por outro lado, também é uma insistência muito grande para que as pessoas, né, não se utilizem desses episódios todos para romper depois qualquer tipo de coisa e se manter uma situação que não é bom para aquelas pessoas, para a cidade de São Paulo. Isso tudo é uma percepção de desordem urbana, no sentido de desordem humana também, né? Quem olha fala assim, puxa vida, como é o Brasil? Para você conhecer, né? Eu costumo dizer, quando eu dava aula, eu falava assim, você quer conhecer um país? Lê a Constituição, né? Então você vai saber como ele trata o aborto, como ele trata a religião, como ele trata essas questões, né? Quer conhecer? Vai andar nessa região, vai ver pessoas puxando o carrinho que seria de tração animal andando pela rua, pela via pública, né? Então, assim, eu acho que nesse ponto o poder público tem que ser mais rigoroso, tem que ser mais duro na busca de soluções nessas questões. Com relação a essa questão que é eminentemente humana, de saúde pública, de doença, o cuidado é muito maior, mas não pode retroceder. Eu fui buscar aqui por uma questão de respeito, doutor Paulo, só para citar o nome dos promotores que estavam lá, né, no vídeo. Doutor Eduardo Valério, é isso, né? Eduardo Dias, Luciana Bergamo, foi essa que fez o depoimento, e os defensores públicos, que é o Rafael Lessa e a Luísa Lins Veloso. Eu achei muito prudente. Até porque, eu queria só pontuar, aproveitando a presença de ilustres convidados, mas é o seguinte, doutor, esse ponto desse olhar clínico que o senhor falou, de saber que cada ser humano é tratado de uma forma, é o que eu tenho certeza absoluta como jornalista que vai ter ali um retorno, porque cada caso é um caso diferente, cada pessoa é um ente diferente, próprio, né, nasceu numa situação diferente, só para... E dizer o seguinte, quem entende, Alice, de desse sujeito, desse ser humano, doutor, que mexe com droga, é só quem usou. É uma dica. É esse que sabe tirar o sujeito de lá. É esse que tem que trabalhar lá. Em 2010, nós fizemos um trabalho na Cracolândia, eu e o Siglione, mais um pessoal da Comissão de Segurança Pública. Nós ficamos 3 meses indo à Cracolândia, de manhã, de tarde, à noite, filmando. Fizemos um trabalho, tem não sei quantas 1000 horas gravadas aí. E quando eu apresentei isso em alguns lugares e falei, as pessoas falavam para mim assim, você está louco, você está fazendo tudo isso, você é capaz de salvar um. Eu falei, ainda que salve um, vale a pena. Valeu a pena. Exatamente. Né? O importante é salvar a vida daquelas pessoas. É um ente diferente. E quando geralmente assim, eles são internados, né? Então tem aquele momento inicial da desintoxicação, do tratamento que recebe. Esse não é o grande problema, o problema é na saída dele. Sim. Né? Mas socialização não tem, né, doutor? Não tem, então, mas na saída dele era aquele momento em se entender o porquê que ele se refugiou do próprio lar.
Uhum. E às vezes eles não têm, as pessoas não têm para poder restabelecer. Aí ele volta para a rua. O senhor, tá vendo? O senhor tem noção Volta de que pra é porque rua. exatamente esse é o Isso, problema inicial Não é nem que fez ele trabalho. entrar e que ele vai fazer ele sair. Né? Se você exatamente voltar a criar a mesma situação após o tratamento, ele vai de isso. novo vai para o voltar lugar. ao mesmo lugar. E aí que está um problema que tem que ser resolvido. Que é o que acontece também com relação ao que já se discutiu muito, que é a ressocialização do preso. Isso. Né? E que ele entende bastante. Quando, né? se quando ele vai cumpriu a pena, ele volta para a sociedade, não tiver quem lhe dê emprego, não tiver quem lhe acolha, o que vai acabar acontecendo? Ele Ele vai acabar voltando para o Ele crime. vai para aquele que o acolhe mais nesse momento. Né? Né? Doutor Nós Paulo, temos um como é que é problema. trabalhar? Eu sei que tem, aqui, ó, tem um monte de coisa que eu quero mostrar, mas como é que é tratar com criança quando é isso? Porque, imagina, ela está se diz que o caráter da criança se forma dos 4 aos 6, dos 6 aos 14, e depois daquilo é consequência. Quando a gente trabalha numa casa de acolhimento, a casa... Fundação era a FEBEM, Casa. a Fundação Casa, né? Eu sempre confundo porque era a FEBEM. Eu sou da época da FEBEM. Como é que é trabalhar com isso? Está embutido dentro da formação do sujeito. Você já constata logo do início, quem chega lá, que é um problema muito complexo, mas tem algo que é comum para todo mundo, né? É a absoluta ausência de... Eu já chego com a afetividade comprometida, né? E a absoluta ausência de limites, né? Porque chegou lá é que já falhou o pai, falhou a mãe, falhou a escola, falhou a igreja, falhou todo mundo nessa situação, ou porque eles não estiveram presentes, né? A grande maioria não tinha a figura do pai, era mais a figura da mãe. E entra num ambiente, na época que eu presidi a FEBEM, era das grandes unidades, né? Nós depois conseguimos aí fechar as unidades, onde várias pessoas com a mesma característica, né? Com uma linguagem que já vinha, e porque não eram, muita gente fala, é o primeiro crime, a primeira infração não era, já tinham feito muitas ou muito graves para poder ser internado, né? O Judiciário e o Ministério Público sempre tiveram sensibilidade, sim, com isso. Não é na primeira vez, salvo raríssimas exceções que se encaminham, né? E aí a pessoa acaba se perdendo, e para você restabelecer aquilo, né? Nós tínhamos pessoas que faziam o papel da mãe nos finais de semana, né? Fizemos ali para as religiões curso de primeira comunhão, uma série de ações para esses meninos, mas quando saía, eles ficam sujeitos aí mais ao ambiente, o mesmo ambiente que os levou lá para dentro, né? E eu, em 2003, quando eu estava terminando, ainda além dos problemas complexos, aconteceu aquele caso do Champinha, que matou aquele casal. E houve uma discussão muito grande no período que eu estava lá, do que fazer nessa questão da menoridade, né? E o Champinha, ele é um sujeito que foi feito um laudo, onde ele, na cidade, ele praticamente é uma pessoa que não causa geralmente muito risco. Mas coloca ele no mato, dizem que faz de novo. Que né? coisa. Então tem gente com comprometimento psicológico, né? Mas muitos comprometimento afetivo que acabam sendo presa fácil para pessoas aí maus. Né? E você botar numa situação dessa, o senhor presenciou, com certeza que não tem um estudo para a volta, vamos dizer assim, né? Para não ficar criticando A, B ou C. Não, o sujeito volta aí sem nenhum, nada, ele vai entrar na sociedade sem ter nada. Aliás, é vitimizado por isso. Tem 5 minutos, doutor, olha como passou rápido. Então, vou citar algumas coisas, o senhor vai escolher. Eu acho interessante, viu, Cláudio, a gente colocar tudo que... Tem que entrar ali no site, sabe, do MP e olha ali todas as ações. Mas eu queria 4 minutos. Que o negócio Então vai rápido. tem que ser rápido. Entre várias ações, olha, tem aqui o caso de uma aluna com deficiência auditiva que ganha professor interlocutor por ação da MP, olha, no Estado. Vou citar algumas aqui, o senhor vai escolher. As 85 mil vagas em creche, que a prefeitura tinha que colocar, né? Dever do Estado da Educação. Bebê com cardiopatia terá submetido a cirurgia em 72 horas. Olha, para vocês que não conseguem marcar uma visita no médico, olha aí, o MP ajudando. Debate a interrupção da gravidez sob o ponto de vista jurídico, polêmico o assunto, né? O grupo de drogas está trabalhando, olha aqui, ó, até tem uma outra questão aqui.
questão dos refugiados e imigrantes será tema de seminário promovido pelo Ministério Público, né? Pela escola, né? Inclusive, tem muito imigrante que está dentro da Cracolândia. Um desses assuntos, para a gente se despedir aqui, claro, tem que voltar mais aqui. Escola Superior do Ministério Público está o doutor Alexandre Rocha de Moraes, meu Isso, amigo. isso, assessor lá com o doutor Antônio Carlos da Ponte. Os- Todos esses assuntos eu vou me permitir dizer o seguinte, você mesmo já adiantou que estão no radar do Ministério Público, estão tendo atenção, a capacitação, são fruto de ações, demandas judiciais, mas que muitas vezes terminam através de um termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento valiosíssimo, né? Não adianta você eternizar a ação judicial, né, doutor? Verdade. Às vezes entra com uma medida e se faz depois um acordo para isso. Além de todas essas ações, a da creche, a dessa criança, onde o Ministério Público, vamos dizer, interfere, eu vou me permitir contar uma rapidinho aqui, Claro. além dessas. Recentemente, um colega de São Bernardo, o doutor Maximiliano Führer, ele propôs um projeto que se chama Encontre Seu Pai Aqui. Foi feito um convênio com o Poupa Tempo e, em suma, nesse convênio, a pessoa que não tem o pai na sua certidão vai ao Poupa Tempo, declara quem é o suposto pai, o Poupa Tempo entra em contato com essa pessoa e se faz amigavelmente ou não. Muitas vezes, e é um êxito muito grande, o reconhecimento, porque às vezes não fizeram, ou por vergonha, ou por falta de dinheiro, ou por qualquer outra razão acabaram se cumprindo. E o êxito tem sido extraordinário e Que tem bom. sido um orgulho nosso também, né? Porque às vezes só falam na ação criminal, naquelas ações mais duras, tudo, mas tem algo muito humano que se busca fazer, né? Como na Polícia Militar as pessoas deixam de dizer que se transporta órgãos todos os dias, né? Todas essas instituições, o Ministério Público tem as nossas que questões. eles fazem com relação à droga. Que Tem podem muita coisa parecer boa. pequenas, mas são muito significativas, muito humanas. Muito para quem não conheceu o pai ter um retorno. E isso Né? nos dá aquele orgulho que você perguntou desde o início. Isso não tem... Não dá para mensurar o valor disso. Isso evita todo o resto que nós estamos falando até agora. Com certeza. Doutor, 1 minuto, 30 segundos para deixar uma mensagem para quem quer buscar todos os auxílios. Naquela câmera ali, para buscar o Ministério Público quando necessitar. Bom, terminando agradecendo mais uma vez essa oportunidade de dizer em nome de diversos promotores, 2.000 promotores do Estado de São Paulo, no dia a dia do esforço de atender o cidadão, de procurar, dentro das normas legais aí, atender aquilo que é a necessidade de um país complexo, onde faltam educação, falta saúde, mas procurem sempre e na medida do possível o promotor da sua cidade para uma consulta, uma entrevista, uma conversa, para que se verifique a sua situação e não deixe de acreditar no Brasil, né? Como todos nós aqui, nós estamos aqui com a Ordem dos Advogados, com a imprensa, Defensoria Pública, Magistratura, né? Que existem homens de bem aí que estão procurando, num momento tão grave que nós estamos vivendo, encontrar uma saída digna para um país que tem a vocação de ser grande como o nosso. Doutor Paulo Sérgio, muito obrigado, né? Agradeço de novo. Manda um abraço ao doutor Ismânio. Obrigado. Né? Ao Cláudio aí, que atendeu de pronto a nossa... parabéns pela atuação digna, tratando do cidadão de São Paulo aí, do Estado e também da cidade de São Paulo e das cidades. Obrigado, doutor Aires. Eu que agradeço, uma honra participar do programa juntamente com o doutor Paulo Sérgio, né? Falar sobre o Ministério Público, que reputo ser um dos órgãos mais importantes, né? Faz um trabalho, falei isso para o doutor Ismânio quando ele esteve aqui, é um trabalho relevantíssimo, né? Na defesa dos interesses da sociedade, no cumprimento da lei, na fiscalização dos órgãos públicos, na própria fiscalização das polícias. É um órgão que todos nós temos que aplaudir por tudo que eles vêm fazendo de 88 para cá. Obrigado. Com certeza, doutor. Continue ele pelo caminho. Já faziam antes, né? Como o senhor disse, de 88 A para gente tem cá, que rasgar. o leque ampliou. Tem que né? rasgar elogio mesmo, né? Está defendendo verdade. o cidadão. Obrigado, doutor. Obrigado mesmo. E para você aí em casa, participe aí, faça cidadania, né? Participe com a gente do programa aqui, Educação e Justiça, mas também de todos os programas. Mas principalmente, participe de coração, né? Para esse momento histórico que o Brasil passa, que é entre direitos e deveres, você, cidadão, é que faz a diferença, é o mais importante. Até o próximo programa.